Quando se fala em altos graus na maçonaria, muitas pessoas que não conhecem a estrutura dos ritos acabam se enganando, principalmente quando entram em algum assunto conspiratório. Apesar disso ser uma coisa com particularidades brasileiras, na maior parte do mundo não existe esses achismos por trás do que se dizem ser o alto comando da maçonaria. A própria Inglaterra, que é o berço da ordem maçônica moderna, quando entra em assuntos conspiratórios, quase nunca se fala sobre a honraria para poucos ter o grau 33. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia e hoje eu vou explicar de uma vez por todas esse mito que existe sobre os 33 graus da maçonaria. Já sendo bem direto, a maçonaria não tem 33 graus. É isso mesmo que você ouviu. Tá, então como que um político ou alguém muito influente conhecido como maçom no mundo todo não tem essa honraria para poucos? Primeira coisa que precisamos entender, quando a maçonaria era operativa, ou seja, era composta pelos construtores de edifícios e catedrais da Idade Média, como toda obra de arquitetura, há uma hierarquia, certo? Para você que é engenheiro, arquiteto, estuda ou trabalha em alguma área relacionada, vai entender melhor o que eu estou falando. Por exemplo, em uma construção não há somente construtores, mas sim mestres de obra, engenheiro, servente, encarregado, etc. Todos esses cargos são diferenciados pelo estilo e cor do capacete. Na maçonaria temos algo parecido, só que ao invés de usar capacete, é usado o avental para diferenciar. Então, voltando para os maçons operativos, você tinha um grupo que talhava as pedras no formato certo e um grupo que finalizava esse trabalho sob o comando de um mestre de obras. Trazendo para a maçonaria moderna, é mais ou menos assim que se compõe a descrição dos graus, mas, no lugar de quebrar pedras literalmente, isso é usado como um simbolismo de aperfeiçoamento moral. Na medida que o iniciado estuda, se desenvolve e mostra que já é expert no seu grau, se submete a testes para evoluir hierarquicamente até se tornar um mestre. Claro que há cargos de ofício em lojas maçônicas. Da mesma maneira que uma obra de construção não tem só gente ligada a levantar o prédio, mas também tem uma pessoa responsável por desenhar a estrutura da construção, tem o eletricista, uma pessoa que administra o valor do investimento. Em uma loja simbólica tem o tesoureiro que cuida das taxas, o secretário que cuida das documentações, um presidente chamado de venerável mestre e alguns outros cargos. Bom, agora que eu expliquei como se dá a hierarquia das lojas, vou explicar por que não existe 33 graus. Nas documentações de regulamentos e decretos que organizaram a estrutura da maçonaria desde os séculos 17 e 18, só se conhece a divisão de 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre maçom. Essa é a base da estrutura de uma loja simbólica que é administrada por uma grande loja. Para ser um grão-mestre, que é o presidente da grande loja, é necessário ser um mestre, ou seja, o grau 3. Com o passar do tempo, cada país, região, cultura acabou desenvolvendo características próprias de como praticar a maçonaria, ou seja, formar ritualísticas diferentes, mas com a mesma essência e significado simbólico. Aí entramos em algo que podemos comparar como uma pós-graduação. Na maioria das lojas da Inglaterra, utilizam o rito mais praticado no mundo, o rito de York, ou emulação, como é conhecido para diferenciar do York americano. Eles têm 3 graus simbólicos e um aperfeiçoamento chamado Sagrado Arco Real. Há algumas outras ordens de aperfeiçoamento dentro do York, que não seguem uma cronologia, e na maioria das vezes é exigido somente ser mestre maçom ou ter feito o arco real para iniciar nesses estudos. Alguns exemplos são as ordens de nautas da Arca Real, que estuda sobre as lendas do dilúvio bíblico, e as ordens de cavalaria, como os Templários e Malta, que estuda sobre o período das cruzadas. No Brasil, o rito mais praticado é o rito escocês antigo e aceito. Esse tem uma estrutura de 33 graus. Você se torna mestre de uma loja simbólica e a partir daí está apto para entrar em uma loja de perfeição de o Supremo Conselho, que é o órgão que administra os altos graus do rito escocês antigo e aceito. Esses graus, na maioria deles, são sequenciais
e dão continuidade sobre a lenda da construção do Templo de Israel, assim como descrito na Bíblia. Outro rito também que tem 33 graus é o rito brasileiro. Sim, existe um rito maçônico totalmente nacional que foi idealizado pelo político republicano Lauro Sodré, e o órgão que administra esse rito é chamado de Supremo Conclave. Há um rito bem cerimonial chamado Adoniramita, que é composto por 33 graus aqui no Brasil, mas isso parece ser uma adaptação pela influência do rito escocês antigo e aceito, já que a sua forma original compõe apenas 13 graus. O órgão é administrado pelo Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita. Há também outro rito escocês chamado Rito Escocês Retificado. Diferente do antigo e aceito, não é composto por 33 graus, e sim em algumas classes que totalizam 8 graus. Um rito que tem o foco nos 3 graus simbólicos é um alemão chamado Schroeder. Uma característica desse rito é que seus membros usam cartolas e luvas brancas nas sessões. Bem chique, eu diria. Mas não há outros graus nem de continuidade nem de aperfeiçoamento sobre esse rito. Há diversos outros ritos pelo mundo, como o rito de Mênfis, que é um rito egípcio desenvolvido na França e tem 97 graus. O rito moderno ou francês, que tem 9 graus, mas nenhum é superior ao outro, é apenas diferente nas distribuições de estudos. Alguém que chegou no grau 33 do rito escocês não sabe mais coisas do que quem chegou no 9 do francês. As histórias que se baseiam os estudos filosóficos e simbólicos de cada rito são apenas distribuídas de maneiras diferentes. Como o rito mais praticado no Brasil é o rito escocês antigo e aceito, a gente tem essa mania de achar que o grau 33 é o grau máximo da maçonaria. E também que somente pessoas influentes que recebem esse grau. Por exemplo, o marido da Rainha Elizabeth foi membro de uma loja do rito York, ou seja, ele teve os 3 graus e alguns a mais de aperfeiçoamento como mestre. Isso não significa que ele tenha menos relevância do que o Coronel Sanders, criador da marca de fast food de frangos fritos, que chegou ao grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Acredito que com essa breve explicação clareou um pouco o motivo da maçonaria não ter 33 graus, mas sim os ritos que comportam essa estrutura. Você tem alguma curiosidade sobre algum rito que eu citei aqui ou outro que eu não citei? Acha que faltou falar alguma coisa específica? Conta aí pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilha para ajudar a acabar com todo esse mito sobre os 33 graus da maçonaria. Até a próxima, um abraço!